feliz de estarmos fazendo esse debate nesse segundo dia de Fórum Brasil-África. Esse tema que é, clima e transformação, as respostas do Sul global, um tema que, na verdade, perpassou todos os diálogos e todas as mesas que nós tivemos até então. Mais cedo, quando nós estávamos conversando no painel da manhã, o tema do clima, do desenvolvimento sustentável estava ali, e agora, então, a gente vai aprofundar um pouquinho. Nós, aqui, dos países do Sul global, nós detemos os maiores estoques de florestas tropicais preservadas, representando mais da metade da biodiversidade do mundo, e uma riqueza de flora e fauna inestimável. E aí eu não poderia de ter aqui conosco, deixar de fazer essa pergunta para a nossa Maria Beatriz, que é fundadora e criadora do Green Rio, que trabalha nesse tema da biodiversidade há tanto tempo. E queria que você compartilhasse um pouquinho conosco, então, quais são as estratégias, como que você vê as estratégias colaborativas que podem ser expandidas para protegermos as florestas do Brasil e de África? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui tão bem acompanhada, com um público tão seleto e tão interessado nesse tema e, sobretudo, a possibilidade de discutir uma parceria Brasil e África. Eu queria realmente dar parabéns por essa iniciativa e dizer que estou muito honrada. Brasil e África, as duas maiores florestas, rainforests, estão exatamente no Brasil e África, portanto, a maior biodiversidade do planeta está conosco. E nós utilizamos muito pouco o potencial que ela tem. Você está me perguntando que parcerias nós poderíamos fazer. Pesquisa em desenvolvimento, com certeza, eu acho fundamental a gente entrar nesse cenário de um plano macro de pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho a satisfação de fazer parte de um grupo que criou uma Rainforest Business School online, que é justamente uma escola de negócios das rainforests. E eu queria aproveitar exatamente a oportunidade de estar aqui nesse fórum tão qualificado para dizer que a proposta dessa iniciativa é justamente compartilhar e otimizar o potencial que nós temos, que eu acho que tanto o Brasil quanto a África utiliza 1% do potencial. Eu vou dar um exemplo claro por que eu estou citando 1%. Vou fazer um recorte. Fitoterápicos. Fitoterápicos é um mercado global de 216 bilhões de dólares. O Brasil usa 1% desse mercado, quando, na realidade, importa matéria-prima para fitoterápicos. Isso aí eu estou dando um exemplo singelo. Pesquisa em desenvolvimento, eu vou dar um recorte da economia azul. Existe uma pesquisa que está sendo feita tanto pela UERJ quanto a Universidade Federal e também o Senai, de um componente da vieira que provavelmente, a se continuar essa pesquisa, vai retardar a metástase. Isso é uma pesquisa para prêmio Nobel. Também isso é um detalhe da economia verde e da economia azul, o quanto a gente pode crescer nesse cenário. Então, pesquisa, desenvolvimento direto, parcerias com a Embrapa, a oportunidade da economia azul da África é gigantesca, porque tem Oceano Atlântico, Oceano Índico, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o potencial é absurdo. Então, eu acho que, se a gente trabalhar, estava conversando isso com a Maria Tereza, o quanto essa parceria Brasil-África terá um impacto global estupendo. E eu acho que esse evento aqui pode ser o grande catalisador dessa transformação global, que não dá para esperar mais. É agora, e eu acho que a gente tem que sair daqui com esse compromisso. Desculpe se eu falei demais, mas é que eu me empolguei. Não, de forma alguma. E nós vamos voltar ainda à questão da economia azul, mas vou direcionar agora a minha pergunta para Mr. Kenneth. From the private sector, no setor privado, a partir desse ponto de vista, como o setor privado e a sociedade civil pode colaborar para liberar alguns mecanismos financeiros
incentivos que melhor explorem as questões da economia azul. O que você acha? Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado por me convidar para esse fórum. Eu me sinto muito honrado por estar entre as panelistas que temos aqui. Muito obrigado novamente. Eu dou consultoria para várias organizações em como controlar o meio ambiente, a poluição e etc. E eu espero que isso seja comunicado. Agora, eu vejo que, do ponto de vista das empresas, elas são responsáveis por tudo que elas estão fazendo na questão de fundos. Esses fundos, especificamente, vão abordar a energia Limas. Esse fundo é de 500 milhões de dólares. E eu tenho a alegria de encontrar investidores no Brasil. É uma das razões pelas quais eu vim para cá. Você vê o equilíbrio da proteção ambiental com desenvolvimento sustentável é um grande desafio que é muito complexo. A gente começou nessa jornada em 1972, conscientemente, e no final das contas nós chegamos ao Acordo de Estocolmo e a partir daí nós tivemos algumas reuniões bastante icônicas. Tivemos uma reunião no Rio, que vocês lembram, o Summit do Rio, em 1992. E a partir de lá, nós mudamos para Kyoto, fomos para o Acordo de Kyoto, e ali tivemos várias outras reuniões da COP. Eu vou em todas elas para ver a conscientização que está lá. E ela existe desde 92. E a gente tem que se perguntar o que é que a gente alcançou até então. Qual é o gap, qual é a lacuna que temos aí? O que temos que fazer para agirmos de maneira mais eficaz naquilo que queremos alcançar? E eu acho que no mês que vem nós teremos mais uma COP, a COP 29, no Azerbaijão. E o foco vai ser em financiamento, principalmente, o que é algo bastante apropriado. E claro que, novamente, a gente vai ter a COP no Brasil no ano que vem, que vai tratar de questões que surgiram e que não foram plenamente executadas. Eu fico me perguntando, qual é o problema? Qual é o grande desafio encarando o mundo em termos da implementação desses controles que vão salvar o meio ambiente? Na minha opinião, eu creio que é a questão financeira. Tudo gira em torno da questão financeira. Quer você queira salvar as florestas, você tem que ter um desenvolvimento sustentável, você precisa de financiamento para fazer isso. A gente estabelece programas para ajudar a conservação ou para reduzir a quantidade de poluição, ou evitar a poluição. Todas essas coisas sugerem que você vai ter que colocar dinheiro onde está o seu coração, ou as suas mãos. Isso não tem acontecido de maneira significativa. Eu digo isso porque eu trabalho com finanças e eu tenho consciência de que quase todos os projetos
tem uma carência de apoio financeiro. Em Baku, a gente vai tratar disso. E o Brasil tem essa mistura e esse compromisso. O Brasil vai atingir esses compromissos, especialmente em relação ao sul global. E a gente nós não somos os maiores poluidores. Os maiores poluidores estão na parte norte do globo. E eles querem fazer esse controle. Eles querem que a gente preserve as nossas florestas, alcançar certos alvos e metas e etc. Mas eles têm que financiar esse processo. Então, nessa abertura, eu só quero dizer uma coisa. Essa questão, para mim, é a financeira. E é a questão financeira. Repito 3 vezes. Muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que você trouxe à discussão. Eu vou manter a mesma pergunta. Para Maria Tereza, porque você foi responsável, né, pela criação da unidade de crédito sustentável, crédito de sustentabilidade, se eu não estou falando errado, como um primeiro meio de pagamento ambiental regulamentado no mundo, né? E a partir daí, o que a gente pode pensar, então, sobre financiamento e como que o setor privado pode explorar melhor esse potencial da economia azul? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Bosco aí pelo convite, por estar aqui discutindo num painel com este nível de participação. Bom, falar sobre conservação como atividade econômica, imagine falando isso há 17 anos atrás, era um ET, né? Eu falava, não, vamos conservar. A gente até brincava, né? Não, manter pau em pé é um bom negócio. Aí começamos a medir, falar, tá, esse estoque de carbono vivo, com toda essa interação com carbono fixo, carbono que anda, carbono, tem que valer alguma coisa. Estão pagando fumaça, né? De certo, vão pagar um dia por manter essa vida. E a gente desenvolveu a forma de transformar isso na UCS. Então, a lógica financeira de remuneração, a gente partiu o seguinte, olha, se é pressão econômica que devasta, a solução tem que ser econômica. E se é a questão financeira, a dependência da questão financeira, nós temos que gerar finanças ali. Finanças literalmente verdes, né? Finanças. Então, quando a gente partiu para servir, e era necessário trazer a lógica da economia. Capital. A floresta é um capital natural, não sou eu que estou falando isso desde 92, tem uma série de publicações. E o próprio pai da matriz de insumo produto, que ensinou todo mundo a fazer o cálculo de qual que é o valor dos produtos e da economia, né? Leontiev, ele mesmo, isso ninguém publicou, tá? Ficou escondidinho, depois alguns cientistas descobriram esse papel e publicaram. Dizendo o seguinte, enquanto a abordagem de valor, usurpar o papel da abordagem naturalística, o mundo vai ser injusto. Olha o sul global e olha o norte global. Então, quando eu desconsidero o elemento da natureza dentro da minha matriz de custo, insumo, de valoração da riqueza da economia, enquanto eu estou fazendo isto, eu estou aniquilando algumas sociedades, algumas comunidades. É exemplo de nós, brasileiros, é exemplo da África. Então, o capital natural, hoje, a pressão já veio, a dor está aí. Né? A dor está tão aí que está os extremos, né? Os extremos, El Niño, La Niña não é da agora, mas antes a gente tinha mecanismo de proteção, porque tinha floresta, tinha isso, então protegia. Então, quando a gente desenvolveu, olha, vamos transformar em ativa a conservação de terra. Esse é um ponto. Então, se é capital, tem valor. Então, vamos precificar? Vamos. Então, aquela máquina produzida ali, ela está produzindo ativo.
e não reduzindo o passivo. Por que que o nosso modelo de atender aos problemas, os desafios ambientais, não é a redução literalmente da fumaça? Porque, às vezes, a fumaça até é natural para nós, tá? Na floresta é meio que natural. E sim a produção que nós entregamos junto, que é a produção de serviço ecossistêmico, que é a produção de ativos. Então, nós produzimos. Agora, como dar valor a isso, como dar liquidez a isso? É comercializando, é ensinando a empresa a incorporar aquilo, crescer capital e vender e exportar. Então, essa é a proposta de valor. Capital natural é um novo diferencial competitivo. Ele é mitigação de risco para empresas, quando usa a liquidez, vem quando a empresa compra, quando o investidor compra. Então, como? Mitigação de risco. Hoje, risco regulatório, risco ambiental, o que é a economia do Rio Grande do Sul? Agora ela até é ativa, né, que vai restaurar, então constrói de novo, e ali tem uma dinâmica financeira e econômica. Mas, o que são aqueles negócios que aconteceu? Nós estamos falando de gestão ecológica. Gestão ecológica passou a ser inerente, como empresa, ela gira capital. A eficiência dela vem da gestão de capital financeiro, econômico, capital intelectual, e agora o desafio do capital natural. Isso hoje no painel, a pergunta, o primeiro painel, falou muito disso. Qual que é a solução? Olha, a solução simples. Um setor de óleo e gás, o que é 1,5% do PIB do setor de óleo e gás, quando revertido na conservação. Tem um efeito multiplicador gigantesco e não pesa no orçamento. Eu digo que é inteligência. Só que é inteligência natural, tá? Nada contra artificial, até a gente utiliza. Mas é isso aí, é o recado, desculpa alongar, mas a proposta de valor é trazer o capital natural para o eixo. Toda a discussão de sustentabilidade, o desafio é esse. E a inteligência. E a inteligência de processo. E aí alguns princípios da economia que podem ser atendidos aí a partir da incorporação, pagar por serviço ambiental de quem conserva e as empresas incorporarem isso como riqueza e entregar para a sociedade. E não é muito difícil, não, é fácil. Então, tá bom. Muito obrigada, Tereza. Você trouxe insights aqui importantíssimos para a gente pensar esse capital natural. E aí já passo a palavra direto para o Paulo Protásio, que está ali, né, na frente da Autoridade de Desenvolvimento Sustentável no governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que tem a maior floresta urbana também, né, a Floresta da Tijuca. Como que você tem pensado, então, ali a partir do Rio de Janeiro, Paulo, as estratégias colaborativas para poder proteger a floresta e manter o nosso desenvolvimento sustentável? E que estratégias dessas a gente pode compartilhar com a África também? Bom, estão ouvindo, né? Eu queria começar por onde você terminou. Eu acho que agora todo o processo nosso está sendo forçadamente mudável. Ele tá a mudança dele é sensível, eu diria, percebida, ela está sendo cada vez mais clara para todo mundo. A última reunião do G20 na Indonésia surgiu um tópico novo, que foi a Life Economy. E ela veio para uma discussão, eu diria, quase que inicial. Por que eu faço o que eu faço se realmente eu coloco em risco o meu resultado? E de que forma eu posso mudar o meu comportamento, já que tem uma tradição entre eu não mais ser a pessoa que vai deixar de pagar por aquilo que eu sou predador. Se esse sentimento fosse contábil nas finanças, como é que isso ocorreria do meu lado? Quem é que vai pagar essa conta? Aí sai para a Índia. O G20 tem essa vantagem extraordinária. Ele é um pouco daquele que pode fazer as incursões sem necessariamente ser colocado na berlinda. Porque todo mundo está lá dentro, pelo menos aqueles que pagam, né? Ou que se preocuparam em pagar, porque
o G20 nasceu num momento que ninguém podia pagar. Ou seja, eles meteram a mão na cumbuca de tal forma que tinham que encontrar uma solução. E a cumbuca era norte, não era sul. E esses últimos 4 anos têm sido muito ricos por conta de que nós, África, Brasil e todos os demais, estamos comemorando uma chegada do norte quando eles nos convidou para resolver um problema que era deles, não era somente nosso. Então, essa operação, hoje, ela cresceu. Durante 4 anos, a gente falou nesse lado do sul global. E o sul global tem outra linguagem, ele não tem a mesma linguagem do norte. E interessante é que esse processo está na nossa casa. Ele chegou, está aqui, está na África, vai chegar daqui a pouco. A primeira reunião de passagem de bastão entre o Brasil e a África do Sul foi feita na segunda-feira, ontem. Gente, que lado interessante nós estamos tendo como oportunidade para encontrar esse processo. Aí foi que eu realmente agradeço ao convite que me fez o João Bosco, estimulado pela minha amiga Bia, na operação de uma ação, e até olhar um pouquinho a preliminar do jogo de ontem, no nosso painel. E no de hoje também, por conta de que o de ontem, ele diz, inclusive, o embaixador Martim Bambeng, ele foi muito claro, ele foi muito transparente. Talvez esses anos todos em Brasília tenham dado a ele um PhD que diferente. Botou um diploma na parede de como é que se sai de um aprendizado numa capital, desse procedimento nosso, olhando o mundo. E, na verdade, ali ficou cravado que a gente tem uma enorme perspectiva de uma relação intensa com a África, por conta de que nós somos pequenos na nossa relação. Basta a gente crescer na relação e na sua importância. Nós nos descobrirmos, porque isso é outra coisa que também pode ser uma vantagem. E eu diria que o embaixador Carlos, secretário da África e da área do Middle East, no Itamaraty, ele foi muito preciso na proposição de que é a hora da gente fazer alguma coisa em comum, dentro de um objetivo mais claro, mais transparente no procedimento da incorporação desses valores que você acabou de falar. Então, eu diria que talvez fosse importante para a gente sair daqui com uma outra visão do que realmente é esse fórum. Esse fórum ele deveria ser, e como tem sido até agora, um grande momento do encontro entre Brasil e a África, mas ele tem que sair com o dever de casa. Ele não pode sair para outra discussão daqui a um tempo em que a gente vai colocar uma nova forma de encontrar a troca de interesses e de sugestões, anotá-las e levá-las à frente. Eu diria que, quem sabe, a gente poderia ser a terceira via do G20, já que o G20 chega com toda a potência na África, por conta de que ele não é mais simplesmente África do Sul, ele é um conjunto da União Africana, na sua expressão mais significativa, mais importante, mais densa, mais responsável do que a gente podia imaginar. Pela primeira vez. Não é uma ação que não tenha esse tipo de interesse. Por que a gente não pega o que o G20 faz, normalmente, que primeira coisa que foi a razão de ser, as finanças. Finanças, finanças, finanças. Eles vão tentar resolver, vão avançar, vão conquistar, de alguma forma, algum espaço. Eu não me preocupo muito nesse sentido. Segundo, são os Sherpas, que são hoje multiplicados durante os 18 anos de realização do G20.
E o G20 é o único órgão que eu acredito hoje ilibado no processo da sua relação burocrática. Ele não tem burocracia. Por que ele não tem burocracia? Porque ele não tem endereço, não tem telefone, não tem internet, não tem nada. É uma troika poderosíssima que assume a responsabilidade de ser host. E a assunção de uma oportunidade como essa é de muita responsabilidade. Haja visto como o mundo está. Não está de brincadeira. Então, uma liderança hoje está colocada em jogo, qualquer que seja ela, quando ele senta na cadeira de anfitrião. Por que não, nessa combinação Sul-Indonésia, Sul-Índia, Sul-Brasil, Sul-África do Sul, se prepara para um encontro com o Norte em 26, quando vai ser Estados Unidos da América do Norte. Eles que se preparem, por conta de que não vai ser o mesmo G20 de antes, sentado na cadeira em Washington, que vai resolver nada. O processo vai ser muito mais demandado, muito mais sofisticado, muito mais, eu diria, multiplicado nas suas interfaces. Não vai faltar nada. Tudo que a gente imaginar hoje que é importante para a humanidade está no currículo da vida da discussão. E eu, então, para terminar, eu diria que fato 1, finanças, fato 2, ações temáticas, deveríamos nós, África e Brasil, criarmos a terceira via. Qual é essa terceira via? Gente, o Brasil está fazendo um bom trabalho na área da Secretaria Executiva. Excelente trabalho. Está recebendo do Amapá ao Rio Grande do Sul todos os temas. Está discutindo cada um deles de uma forma exaustiva. Criativa, embaixador. Eu acho que a gente não pode deixar isso ser mais um papel que se resume em 39 páginas e que é assinado pelos mandatários. Esse papel tem que ser traduzido em ação. Tem que ser transformado em uma forma de como conduzir essa relação extraordinária Brasil-África. Não precisamos de mais ninguém, basta sentarmos nós na mesa. A gente vai passar a bandeira mesmo para eles, vai inteirinha. Além de passar a bandeira, por que a gente não passa o dever de casa? Por que esse quadro hoje a gente não pode dizer, pegar item por item? Gente, quando você fala em agricultura, está tudo lá. Quem foi à reunião no Centro-Oeste brasileiro para discutir e ver os ministros da agricultura funcionando, vai dizer, atingimos o nosso ponto, chegamos ao nosso fim, queremos na nossa realização essas conquistas que aqui estão plasmadas nesse papel. Eu assino, e todos assinaram. Por que a gente não pega cada um desses papéis da mulher, do jovem, do quadro, que tem interesse no campo da ação tecnológica, e traduz isso numa ação subnacional? Essa é a proposta, ou seja, que a gente saia daqui com o nosso instituto, com o dever de casa, junto com o Itamaraty, junto com os demais ministérios, junto com os grupos da área da inteligência, pegar cada um daqueles T20, B20, G20, C20, está tudo lá, não tem nada que falta, e transformar isso na nossa cartela, do nosso quadro, do nosso beabá, para fazer o dever de casa funcionar a partir do momento em que a gente passa o bastão. Essa seria a minha sugestão.
Muito obrigada, senhor Paulo. Você trouxe aqui uma provocação, já uma demanda de dever de casa para a gente mesmo, não é? E enquanto você falava, eu fiquei lembrando de um livro de um filósofo coreano, Chutando a Escada, que ele vai fazer a partir de uma análise histórica, né, entender ali quais foram as estratégias de desenvolvimento desse norte global, que num determinado momento resolveram chutar a escada para que o sul global não atravessasse e não usasse as mesmas ferramentas. E daí ele vai analisar a questão dos combustíveis fósseis, etc., etc. E fiquei pensando um pouquinho, Maria Beatriz, do que nós conversamos anteriormente, né, principalmente para nós, Brasil e África, que temos uma costa, um litoral gigantesco, né? O que a gente pode pensar a partir desse potencial da economia azul, né? Não tanto olhando para essa escada que foi chutada, mas olhando para uma nova perspectiva, para um novo futuro. Obrigada pela pergunta. E eu preciso continuar surfando na onda do Paulo, porque ele levantou umas ondas ótimas aqui. Parabéns, Paulo. E, sobretudo, a provocação que nós temos que sair daqui com o dever de casa. No cenário da economia azul, meu colega falou tanto de finança, eu acho que se as finanças finalmente enxergarem que é investimento valorizar e valorar os serviços ambientais que tanto a economia verde quanto a economia azul oferecem, a mudança vai ser radical. E é como disse o Paulo, quando a gente chegar na COP, no encontro G20 dos Estados Unidos, a gente vai estar com outro repertório, a gente vai estar com outra massa crítica para conversar. Por isso é que quando eu falei, eu olhei para o professor Bosco e falei, esse evento aqui, ele é um divisor de águas. Talvez a gente nem se dê conta do quanto ele é um divisor de águas, mas é que o momentum é perfeito. Os astros estão alinhados de uma tal maneira. Nunca teve bioeconomia no G20. Foi aprovado que agora a G20 vai ter bioeconomia. Isso, Maria Tereza, Paulo, isso significa muito, porque aí as finanças da bioeconomia que efetivamente tragam um retorno de agregação de valor, emprego e renda para as comunidades que são os verdadeiros guardiões das florestas. Eu acho que essa é a verdadeira finança verde, que você investe e tem um retorno que há um pertencimento. Eu acho que, se não houver pertencimento, não tem mudança. E aí, a gente está indo nessa direção do pertencimento. E quando você me pergunta na questão da economia azul, é como eu falei inicialmente, o continente africano tem 2 oceanos, tem o Mar Vermelho, tem o Mar Mediterrâneo, o potencial que existe de pesquisa, de riqueza, de pescas, de portos. A economia azul é uma nova fronteira. E a África está absolutamente na dianteira como material, como potencial de investimento nas regiões costeiras. E a gente tem que tomar muito cuidado com as regiões costeiras por conta do aquecimento dos oceanos, que é onde estão a maioria das cidades. E, então, também é outra questão que tem que ser trabalhada, mas que, no fundo, nós estamos aqui nesse momento, que é quando, na lei da física, se eu me lembro, que eu estudei no colégio, o momento é quando a velocidade se encontra com a força. Pá, e dá um momento que não dá para mexer mais. Esse é um momentum sul global, que eu acho que é o momento que a gente podia até dar um nome disso, momentum sul global. Perfeito. Os jornalistas aí na casa já estão anotando e colocando essa manchete no ar, Momento Sul Global. Até porque a gente está falando, né? No próximo mês nós temos a reunião do G20 no Rio de Janeiro, onde nós vamos ter pela primeira vez a União Africana enquanto membro do grupo. Nós temos como convidados Egito, né? Convidados de África, Egito, Angola e Nigéria. E no ano que vem a gente tem a COP30, também sediada no Brasil, né? E aí queria ouvir um pouquinho, né, tanto de Maria Tereza quanto também Mr. Kenneth, acerca de o que representa, quando a gente está pensando nesse capital natural, o que representa essa gestão de capital para as corporações e qual é o impacto disso nas economias do eixo global, né? O que isso impacta nas economias do eixo global?
Bom, quando a gente pega a estatística aqui, 100% da economia global depende de capital natural. 100%. Mas como era abundante, né, a gente não dava valor. E mesmo porque era fácil apropriar daquilo, né? Eu apropriava, é livre, bem livre, né? Bem livre, né? E não é. Agora, quando há um movimento, como o doutor Paulo coloca, como a Bia coloca, desculpa, Bia coloca, que é um momento e que a gente toma consciência, que toma força e reconhece o valor, aprende a valorar, a dar valor a isto, a gente começa a impor as regras. Porque não caiu a nossa ficha ainda que tudo sai daqui, o efeito multiplicador sai do... Nós somos exportadores desse serviço, nós só não sabemos cobrar. Mas, a partir do momento que a gente sabe valorar na economia, né? Desculpa estar falando economês, né? Contabilidade, mas a gente vem dessa área, não tem outra forma, né? Então, o que acontece? Tudo isso se traduz no balanço. E até estava conversando com o doutor Nelson agora, ele falando, a criação do balanço ambiental nasceu aqui no Rio de Janeiro, né? Olha o quanto às vezes a gente não comunica bem, né? Então, está aqui o balanço ambiental, que agora as normas, as regras, o IFRS trouxe isso. Agora todas as empresas têm que apresentar, evidenciar resultados em cima disso. Não é só lá falar, eu fui lá e paguei uma meia dúzia, tirei umas fotos ali na África ou lá na Amazônia, tirei uma foto, olha aqui, estou produzindo, economia, né? Economia circular, tira lá a foto. Isso não é economia circular, né? Então, tem coisas... Tem o respeito daquele trabalho que aquelas pessoas estão perto da comunidade e que o Brasil tem 60% do seu território coberto de floresta. A África tem lá outros tantos e que está fornecendo esse serviço ecossistêmico. Isto é uma agricultura de conservação. Mais uma vez, nós estamos na excelência aí. Agora, nós só não conseguimos dar valor. Na nossa região tinha muito baru. Tá? Eu sou de Goiás, o centro ali. Então, aquilo lá era do mato, né? Boi comia aquilo. Depois nós passamos a vender. Assim foi o açaí. Agora é a produção desse serviço ecossistêmico. Então, o capital natural eu conservo igual... Como é que eu dou valor a um capital natural? Quando eu sei valorar aquilo que ele me gera. E essa conta está fácil, é a academia, é a ciência. É apresentar, olha, essa máquina que se chama árvore, eu vou chamar de iPhone, não fazendo propaganda, tá? Mas o iPhone é multifuncional, né? A árvore é multifuncional, ela é da casa dos bichos lá, da casinha, tem carbono estocado, tem ciclagem de água, tem habitat de fauna, 27 serviços ecossistêmicos. E nós não temos a competência de quantificar e valorar, falar assim, olha, empresas, vamos funcionar. E começa aqui, a base de tudo está aqui. Olha, ontem no painel estava falando a questão do próprio fosfato, né? A África não explora, o Brasil não explora, e no entanto, eles já perceberam, estão vindo, claro, inteligência, né? Então, aí, doutor Paulo, eu acho fantástica essa provocação que o senhor colocou. Passa o dever, passa a planilha, passa o dever de casa, né? Não, discutimos bonito, finanças, sim, mas a finança é resultado, né? Agora, o capital natural passa a ser o diferencial competitivo, inclusive das empresas. Isso está sendo cobrado, não vai longe, não. O alimento para sair da agora tem a norma na União Europeia. Olha, tem que vir de conservação, tem que vir... Então, é um momento ímpar. A gente tem que fazer do limão uma limonada. Colocaram as regras? Ótimo, você deu valor ao meu produto. Agora, nós temos que ter eficiência e coragem. Essa ousadia de colocar isso num G20, olha, agora a regra, toma aqui, não é só a bandeira, mas não, agora não é só essa bandeirinha, não. Agora tem essa obrigação aqui, ó, nós comprometemos com isso. Então, o Eixo Sul, ele é o grande exportador de serviços ecossistêmicos, que é o elemento essencial para a vida, alimento, segurança alimentar, tudo isso, né? E as empresas estão começando a perceber que isso é um elemento que, dentro da composição dela, tem um ganho para ela aumenta o capital dela. Ela está com 3 capitais agora. Então, é isso. O capital natural, eu vou usar aqui um pouco é a nova riqueza das nações.
É a nova riqueza. Agora, nós temos que ter inteligência para fazer isso. África, Brasil, ou seja, o eixo sul, né? Quando você pega o PIB verde, o Brasil é no top 1. Aí vem lá os países do PIB da forma convencional, apenas nas economias, considerando ali 163 países que é do Global Footprint publica, nós temos lá o Brasil em primeiro, do eixo norte só tem Canadá e Rússia. O restante, todos são do PIB de 163, 150, no ranking de PIB. Então, o Brasil tem que ser o protagonista nisso. Ele é o primeiro. Então, as regras começam a ser colocadas. É inteligência. Vamos deixar de ser o país do futuro, vamos ser o país do presente, a regra do presente. E isso é vontade, a exemplo que o senhor colocou aí. Parece uma viradinha de chave, né? Mas que tem um efeito muito grande. Tereza, você estava falando um pouquinho, né, na sua primeira fala e na segunda agora também, que há 17 anos você está pautando essa temática e refletindo aí sobre esse capital natural, né? E eu estava aqui lembrando, encontrei hoje pela manhã nosso embaixador do Quênia, Lemarron Kantou, e eu estava aqui lembrando que há 40 anos uma doutora queniana, a Wangari Maathai, ela já gritava nesse sentido. Não à toa ela ganhou um Prêmio Nobel da Paz, não é? Não à toa ela conseguiu construir o Green Belt Movement, que é vivo até hoje. E eu, enquanto historiadora e enquanto mulher negra que convive com a África diariamente, eu sempre me faço essa pergunta do que a gente pode aprender com a África também, não é? Não só aquilo que a gente vai levar e ensinar, mas aquilo que a gente pode aprender de toda a tecnologia que eles desenvolvem lá há anos. E aí eu queria voltar um pouquinho para Mr. Kenneth Agbinodé, para pensar um pouquinho sobre, principalmente ali no nosso território, né, Mr. Kenneth, in our house in Nigeria. Na nossa casa na Nigéria, nós temos aqui os Estados Unidos, falam da ITA também, um dos estados que tem a maior parte da floresta na Nigéria, e muita água também nesse estado. Como é que isso é visto da perspectiva africana? Como que a gente pode buscar a economia verde na perspectiva africana? Obrigado pela pergunta. A África tem estado ativa nessa área, como você pode imaginar. Novamente, eu vou voltar para a questão financeira, porque as decisões que você tem que tomar na implementação, e a implementação dessas decisões sempre estão na sua habilidade em financiar essas coisas. Porque você está fazendo ajustes que não estão regulamentados. Você está deixando as coisas irem, mudando a composição do seu balanço financeiro. E isso traz um custo. Quando você diz, olha, não derrube árvores, quando você diz, fique longe do combustível fóssil, essas são coisas nas quais a gente depende e a gente entende que somos vulneráveis aos impactos dessas coisas, os impactos negativos daquilo que acontece com o meio ambiente. Então, você tem que ficar longe dos recursos naturais. E você está acostumado a desenvolver economia pelos anos e agora você está pedindo para que seja pago esse desenvolvimento. Você não quer mais dirigir carros ao uso de combustível fóssil. Agora você vai explorar você não vai mais explorar a sua floresta da forma como você fazia antes. E no final das contas, a África é rica em ambos os lados. Não apenas nós estamos desenvolvendo a nossa contrapartida como o Brasil, mas nós temos um papel aqui também em liderar essa causa. Essa liderança foi colocada sobre vocês. Não foi por acidente que a gente está voltando aqui depois do Rio.
voltando aqui, o mundo todo, no ano que vem. Então, essa agenda tem que garantir que a gente tenha os projetos corretos estabelecidos. Levou tantos anos, desde 1972, no Acordo de Paris, de 2015, para a gente não cumprir com isso. A gente precisa, eu continuo falando isso, vocês vão abrigar a COP no próximo ano, ninguém deve deixar o Brasil sem fazer um compromisso com relação aos combustíveis fósseis. Muito obrigado, senhor. E ainda de fazer muitas outras perguntas aqui, essa conversa ela é não só instigante, como extremamente importante, não é, para nós, para o nosso tempo, para os tempos vindouros, mas a gente tem alguns minutos e eu gostaria de deixar aí aberto a plateia, nesses minutos finais, para saber se alguém tem uma pergunta à mesa, para eu não ficar aqui no monopólio do microfone e das perguntas. Então, vou pedir aqui a assistência da produção. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode sinalizar que o microfone vai até você, por favor. Nós temos uma aqui à frente. Oi, meu nome é Emil Maiber, que sou da África do Sul, pelo meu visto único sul-africano aqui. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é para você. Como que se vai superar a questão de negacionismo em tudo isso? Você falou que as florestas são basicamente um ativo, mas enquanto tem quase metade da população brasileira, sem falar do resto do mundo, pensando que a floresta está lá para ser destruída, para plantação, como que se vai mudar essa mentalidade? Essa mentalidade altera à medida que a academia assume o protagonismo disso. É esclarecimento, é educação. Educação. Tá? Num primeiro momento, quando você pega o que está aberto para a produção, o que hoje já está disponível para a produção de alimentos, já supera muito a necessidade de abertura de novas áreas. E, cada vez mais, a intensificação do processo de produção. Eu vou citar onde a gente nasceu ali, falando de que a fábrica do boi, tá? Era meio boi por hectare. Hoje, já existem tecnologias que você, em 2 hectares, você produz ali 1000 cabeças de gado. Tá? Eu estou colocando assim aquilo que é bem pesado. Então, o que acontece? Esse capital natural ele pode ser a forma de ser o lastro de financiamento, de captação de recursos para financiar tecnologias intensivas, geração de riqueza. Exemplo África, exemplo Brasil, exemplo do que tem explorado. Então, o que acontece? Dizer, não existe aquecimento global. Pô, ninguém está vendo, né? Aquecimento, não existe mudança climática. Não precisa ser muito estudado para saber que estamos sentindo na pele, né? Os mecanismos de proteção. Então, não tem como negar. Agora, nós temos que ter inteligência econômica, porque a nossa Amazônia vive mais de 20 milhões de pessoas que trabalham, foram incentivadas a ir para lá. Agora, elas estão trabalhando também em conservação. Agora, é aquilo que eu falei, do limão à limonada. Financiamento. No Acordo de Paris, no artigo 5º, fala lá, mecanismos de financiamento de manutenção de reservatório de carbono. Oceanos, florestas e tudo. Então, o mecanismo de financiamento, se é mecanismo de financiamento, ele tem um feed spread ali, né? E o efeito multiplicador em conservação é muito grande. Eu não falei aqui, olha, um contrato de receita de offshore, de exploração de petróleo, 1,5% da receita dele é suficiente. Neste caso, 1,5% dele para uma offshore, uma exploração de petróleo em alto mar, era suficiente para investir
em pagar por serviço ambiental em 400 mil hectares, conservação de 400 mil hectares. Uma. Você entendeu? É preciso de mecanismos de inteligência. Reverter esse processo é isto. É inteligência econômica. Mas não copiar só os modelos, né? Porque a gente vem... Não, a exploração, a forma era de extrativismo, tudo era extrativista, tudo. Agora, não. A gente desenvolveu, tem inteligência artificial, tem uma série de coisas, de ferramentas aí. Agora, investimento em tecnologia. Então, a gente pega o que é mais primitivo, que é conservação de terra natural, o que é mais primitivo, né? E ele é o lastro para financiamento, para nova riqueza daquilo que é mais tecnologia. Intensificação de produção. Olha para você ver, esse exemplo que eu dei é real, de produção de carne, produção de petróleo. Tem que mudar a matriz energética? Tem, claro que tem. Mas como que vai mudar? Da noite para o dia, a gente vai viver sem petróleo? Hoje? Vai viver sem mineração? Não, tudo bem, tecnologia, tá, mas eu tenho que ter computador, tem minério, tem isso, tem aquilo. Agora, a metodologia, a técnica de... Precisamos da ciência, naturalmente, a técnica de mudar, reverter esses processos de exploração, de extração, né? Formas inteligentes. Então, produzir alimento, que era grande causa de devastação, não precisa. Agora, virou um mecanismo de barreira de geopolítica, é outra história. Aí a barreira comercial é outra história. Mas nós temos forças e argumentos e ciência para reverter isso. Tá? Obrigada pela pergunta. Tereza, obrigada por compartilhar a resposta. Se não tivermos nenhuma pergunta, na verdade, já estouramos aqui o nosso tempo. Então, eu vou passar aqui para o doutor Paulo, para suas considerações finais, e aí, seguindo depois, Tereza, Beatriz e Miss Kenneth, por favor. Eu vou fechar o meu olho, e eu acho que vocês podem fechar os olhos também, imaginar o mapa mundi que vocês encontram dentro na cabeça. O mapa mundi, por 200 anos, no Brasil, foi ensinado às nossas crianças que a Europa está no centro. A nossa cabeça brasileira hoje é eurocentrista. A gente é atlântico, a gente não é bioceânico. A gente não tem nada a ver com o Pacífico. Hoje o Pacífico é 60% da nossa economia. Primeiro raciocínio, eu queria dizer a vocês que o Brasil mudou o mapa mundi na sua forma do IBGE, esse ano, e o primeiro mapa que nós fizemos foi exatamente a transformação de visão do que é o G20. Nós marcamos todos os países do G20 para ver como é esse equilíbrio nesse processo. E é fantástico. Nós somos realmente, hoje, muito interessantes no procedimento, porque 60%, quase 70% praticamente, desse processo todo é água oceânica, e o oceano é um só, embora a África tenha mais de um, né? Porque são vários. Eu diria a vocês que a mesma coisa poderia ser feita para a África. Está na hora da África virar centro do mundo. Ela tem que se projetar desta forma para não ser apenas uma parte do processo. Ela ter um todo na sua relação com o mundo. E o mesmo o mundo para com ela. Esses lados todos têm que ser cobertos por um procedimento de uma nova visão. E esses valores, eles só podem ser equacionados quando você tem a visão correta. E a visão distorcida pode existir sempre. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, a China tem o mapa mundi dela no centro há muito tempo. Há muito tempo. Há séculos. A mesma coisa com o Japão. A mesma coisa com a Austrália. O da Austrália é upside down. É de cabeça para baixo. Norte é sul, sul é norte. Mais do que esse processo, é a visão que o homem tem para com o mundo. Essa relação do mundo para com o homem, ela só pode mudar no momento em que você acredita que você está no lugar certo. Eu acho que nós estamos no lugar certo, na África e no Brasil. Obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo.
Maria Tereza, por favor, suas considerações finais. Bom, a expectativa, depois de ouvir o doutor Paulo, Bia, todos aqui, é que realmente seja um momento. Nós estamos hoje vivenciando isso. E esse evento, ele é um marco. Aqui tem uma série de formadores de opinião. E agora, mudar esse centro, como o senhor colocou muito bem, é o nosso sonho. Aqui, enquanto brasileira, enquanto pertencente às comunidades do eixo global. Então, isso acirra nosso desejo realmente, essa paixão pelas nossas comunidades, pelo nosso povo, E a África, a gente tem muito em comum, porque o centro está no ser humano. E agora, a hora que a gente entende a importância nossa, que é o que nós estamos fazendo hoje, o quão importante nós somos, a África, o Brasil, o Eixo Sul, a hora que a gente toma consciência disso, aí vem a transformação. Aí vem a transformação econômica, social, enfim, toda a transformação que é necessária. Então, é um privilégio estar aqui, discutir isso com esse nível de painelistas aqui, e, com certeza, nós vamos fazer parte de uma história desse novo centro de desenvolvimento humano. Obrigada. Eu aqui, enquanto historiadora, já digo que nós já somos parte dessa história, não é, Tereza? Mr. Kenneth, I would like to hear your... Senhor Kennedy, por favor, suas palavras finais para concluirmos esse painel. Mais uma vez, a África está bem no centro e no lugar proeminente quando discutimos o impacto das mudanças climáticas. E a África, a União Europeia desenvolveu a sua agenda para cuidar dessas mudanças climáticas. A Agenda 2063, eu acho que é no 7º item, que é sobre sustentabilidade, tem a ver com o meio ambiente. E isso afeta muito a África. E nós temos sofrido muito com as mudanças climáticas. A desertificação no deserto do Saara, ela está se espalhando. Nós temos um movimento massivo de pessoas onde nós temos déficit de água para as áreas costeiras. Então, isso se multiplica na forma de economias que vão se reduzindo e assim diante. Então, a África não tem opção a não ser responder de forma positiva essas coisas que vão formar esse quadro. Então, nós precisamos voltar ao fato de que, claro, nós queremos estar no centro, mas nós precisamos de muito apoio para que consigamos chegar nessa posição. Porque, ao longo dos anos, a África também foi o centro da destruição, e uma cultura equivocada foi criada a partir disso também. Então, se 1% das receitas da produção de óleo, como foi falado, ou das maiores produtoras de óleo e petróleo do mundo, fosse investido na África, nossos projetos de desenvolvimento sustentáveis, isso seria muito bom. Agora, o Brasil está no centro, no lugar de proeminência. O ano que vem, a COP vem aqui, nós vamos olhar para esse sul global. Então, nós precisamos da cooperação do Brasil para colocar pressão para esses investimentos no continente africano. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, para finalizar, Beatriz, a gente teve aqui a provocação do Dr. Paulo, pensando a centralidade do Atlântico, aquilo que o nosso querido embaixador Alberto da Costa e Silva chamava de o rio chamado Atlântico.
esse Atlântico que não separa, mas une Brasil e África. Gostaria de ouvir, então, as suas considerações finais acerca desse tema. Muito obrigada, querida. Eu queria começar dizendo uma frase que me impacta muito, que diz, é do Vitor Hugo, essa frase: não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu acho que chegou o tempo, repito novamente, do Sul-Sul. Eu acho que essa transformação é uma... A gente tem que reconhecer os sinais, não é possível que a gente não reconheça que agora é o tempo do Sul-Sul, é o momento do Sul-Sul, não é por acaso, e a gente tem que ser rápido na transformação, no dever de casa que o Paulo mencionou, nas finanças, na questão da valoração da biodiversidade. E eu estou muito feliz de estar aqui, professor, por conta, o professor Bosco vai estar conosco no Green Rio, no dia 31, 1 e 2, não é propaganda, eu estou só dizendo outros sinais. Logo depois desse evento, haverá um painel no Green Rio, que é esse evento do qual eu tenho o prazer de organizar, e já tive a honra de ter o Paulo Protásio como palestrante, Nelson também foi palestrante, que nos deu muita honra, e vocês todos estão convidados, mas estejam certos, esteja certo, professor Bosco, que nós vamos levar para o Green Rio exatamente a mensagem que agora é o momentum Sul-Sul. Isso a gente faz questão de dizer. Muito obrigado, uma honra enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Aí um registro para a moderadora, porque eu trabalho nisso há muitos anos, é um luxo uma moderadora com essa qualidade. Muito obrigada, parabéns. Eu que agradeço e me sinto extremamente honrada de ter sido mediadora nesse painel e ter aqui acrescentado tanto ao meu conhecimento, as experiências e o compartilhar de todos vocês. Agradeço também a essa audiência qualificada que continuou conosco até agora e permaneçam porque temos mais conversa. Muito obrigada.